Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do workshop Os Segredos da Investigação Patrimonial. Para quem não teve a oportunidade de participar ontem, eu sou a professora Francine Pacheco, atuo na área de investigações, gerenciamento de riscos e compliance há mais de 13 anos, já localizei bilhões de ativos com a metodologia que a gente vai apresentar aqui. E hoje, no nosso workshop, a gente vai focar na análise de casos práticos, as provas que a gente conseguiu produzir em casos de diferentes naturezas e também passar por todo o nosso método Follow the Money para ajudar você aí na tua investigação patrimonial, localizar bem de devedores e apoiar vocês também no processo de execução. Então vamos lá, vamos começar pelos casos práticos, que eu acho que todo mundo tem bastante curiosidade nisso e é algo bem legal, bem prático, e quero que vocês também no chat interajam com a gente, tragam situações que vocês eventualmente já vivenciaram para a gente agregar mais valor ainda a esse workshop, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui na tela. Pessoal, o primeiro caso que eu trouxe para a gente apresentar aqui para vocês é um caso de uma transportadora, que ela tinha ali uma ação de execução contra ela, que o meu cliente tinha juizado, e também não tinha localizado mais nenhum patrimônio face desse devedor. Foi feita várias diligências no processo judicial, e aí houve a necessidade de aprofundar mais a pesquisa, fazer uma investigação profissional, e dessa forma esse meu cliente me contratou, um escritório de advocacia me contratou para analisar a situação com um olhar mais calibrado para aquela situação, como a gente conversou ontem. Então vamos lá ver o que a gente encontrou nesse caso concreto. Pessoal, todos esses nomes foram anonimizados naturalmente, porque a gente tem confidencialidade. Então a gente trouxe aqui dados simulados, mas que trazem a mesma situação prática que a gente enfrentou. Então, na primeira etapa do projeto, o que a gente faz? A gente faz todo o mapeamento societário familiar daquele devedor, que era uma pessoa jurídica, então as pessoas relacionadas, então pai, filho, dos sócios, pessoas físicas, outras empresas que eles possuem, o patrimônio, as empresas relacionadas aos familiares desse devedor. Então a gente constrói todo um mapa de relacionamento societário e familiar. E ao analisar esses dados, a gente identificou várias empresas no mesmo ramo de atividade. Então, analisando o mapa de relacionamento, a gente encontrou a devedora principal. Então, aqui vocês podem identificar o endereço que ela possuía. E, na sequência, outras empresas no mesmo ramo de atividade, vinculadas indiretamente aos sócios daquela empresa, que também possuíam o mesmo endereço, só que em complementos diferentes, em salas diferentes. E nesse caso aqui, eram endereços diferentes, mas também muito próximos. Todos aqui, esses casos, a gente viu que eram empresas de logística e transporte. Então aqui a gente já começa um indicativo de algum tipo de grupo econômico, eventualmente uma confusão patrimonial. Então, o levantamento de qualificação das empresas e o mapa de relacionamento societário e familiar é a base de toda a investigação. Conhecer o seu devedor também faz parte desse processo, você mapear esses relacionamentos dele. Quando a gente foi analisar esses endereços, que aqui no segundo endereço a gente viu uma diferença de numeração, a gente viu que na prática os endereços tinham distância aqui de 43 metros, então era basicamente o mesmo endereço. E os endereços eram incompatíveis, esse aqui principalmente do prédio, incompatível com uma atividade de transportadora. Então, aqui era um prédio residencial e aqui sim um prédio mais comercial, que dava a entender que existia uma sede, uma atividade comercial propriamente dita. Então vamos lá. Aqui nesse primeiro caso, a gente tem uma empresa principal e as empresas vinculadas aos familiares dos sócios. Tudo bem. Essas duas empresas aqui não estão no mesmo endereço. Então, nada impede que o teu tio, que o teu primo também tenha uma empresa no mesmo ramo de atividade. Às vezes a família já conhece esse know-how e é comum. Como, eventualmente, trazer elementos que comprovem um grupo econômico, familiar ou algo nesse sentido. Então, fomos aprofundando o projeto e a gente identificou também a similaridade dos quinais. Então, mesmo ramo de atividade, uma empresa no mesmo endereço, com o mesmo ramo de atividade, e outras duas empresas em endereços diferentes, mas que também estavam vinculados.
Ao analisar o cartão CNPJ da Receita Federal, o que a gente encontra? Aquelas duas empresas que estavam em endereço diferente da devedora principal tinham na Receita Federal o mesmo telefone também e foram constituídas no mesmo ano com uma diferença de poucos meses, tá? Então a gente já viu essa informação aqui também. Então a gente já encontrou similaridade de endereço, similaridade de KNAI, similaridade de telefone. Isso não era o suficiente para nós, né? Entendemos que só essas similaridades não são suficientes para essa configuração. Então, a gente aprofundou e foi fazer a pesquisa processual de todas essas empresas para ver o que a gente identificava de conjunto probatório que outras pessoas eventualmente já tinham produzido nesse caso concreto. Só que, nesse caso, a investigação processual, a análise processual, ela teve uma nuance muito específica, uma informação muito específica que talvez qualquer outra pessoa, se com um olhar mais desatento, não conseguiria identificar. Então, vamos lá. Aqui são documentos juntados numa reclamatória trabalhista, tá? Veja, aquela empresa, vamos voltar aqui. Essa empresa aqui, a GHI Logística, tinha uma reclamatória trabalhista em que ele coloca uma foto de um acidente que ele sofreu no trabalho. Então, um acidente de caminhão. E o caminhão que ele estava tinha aqui uma logo da transportadora. Ele estava processando a GHI, que era uma empresa em endereço diferente da devedora principal. Só que a logo, adivinhe de quem que era no caminhão. A logo era da ABC Transporte, a minha devedora. Ao analisar os documentos juntados, a gente identificou também que quem assinava a carteira de trabalho não era a sócia da GHI, nenhum dos sócios da GHI, e sim a sócia da ABC Transportes. Além disso, foi juntada uma procuração da GHI, em que a sócia, que estava no contrato social, que era sua parente, outorgava plenos poderes para gestão da GHI. O que vocês acham que isso significa? Coloca aí no chat, pessoal. Um detalhe, pessoal, uma logo numa imagem anexada de um acidente de trabalho numa reclamatória trabalhista, uma assinatura na carteira de trabalho e uma procuração fecharam a tese de grupo econômico nesse caso. Quando você analisava o patrimônio da empresa devedora principal, não se localizava nada. E da GHI já era um cenário bem diferente. Continuando. Em pesquisa de mídias, a gente identifica ainda que a ABC, que é a minha devedora, tinha mídias falando que ela tinha comprado uma frota de caminhões, né? Então, a loja fez uma mídia falando sobre essa aquisição do cliente e comentou que a esposa, né, o devedor principal, o sócio, sua esposa e seus filhos estavam presentes na aquisição aí dessa nova frota para a ABC. Só que, quando você fazia pesquisa de veículos, a ABC não tinha nada. Então, o que estava acontecendo muito provavelmente? Eles estavam adquirindo, na verdade, no CNPJ da GHI. Então, veja, pessoal, mídia, processo, bases de dados foram fundamentais nesse caso. Então, a gente já localizou patrimônio de imóveis, mas a gente, aprofundando ainda mais a investigação, a gente chegou a mais algumas evidências. Aqui é uma foto do sócio da empresa, postando na rede social da ABC. Ele está situado, sentado, numa mesa de reuniões em um cliente que ele prestava serviço. E aqui ele comenta que é uma satisfação muito grande poder fazer uma parceria no ano de 2024 pelo Instagram da ABC.
Então, qual que foi a nossa estratégia nesse caso? Demonstrar que ele sim estava tendo atividade comercial pela ABC e que de alguma forma ele estava recebendo esses valores, contudo, o Cisbajúdio não tinha nada na conta corrente. Os veículos não estavam no nome daquela empresa. Então, a ideia nossa foi sugerir que o advogado fizesse a remissão de um ofício, solicitasse um ofício para essa empresa que tinha a logomarca aqui, que era cliente do meu devedor, para identificar quais eram os recebíveis, quais eram os contratos que ele tinha ali de prestação de serviço por um ou mais CNPJs dali da lista que a gente levantou. Legal? Entenderam o caso? Ficou claro para vocês qual foi a metodologia que a gente utilizou para levantamento de informação? Redes sociais, mídias que não são em redes sociais, então pesquisas no Google de notícias, processos judiciais, bases de dados da Receita Federal, bases de dados cadastrais em geral para mapear esses familiares que tinham essas empresas vinculadas. Vocês já tiveram experiência de fazer algum tipo de investigação nesse sentido, de levantar esse tipo de informação e ter essa visão de analisar o detalhe dos processos, o detalhe das mídias? Às vezes é uma informação que faz toda a diferença no teu processo, tá? O segundo caso que a gente tem é uma devedora que era uma franqueadora. Então, nesse caso, a franqueadora estava devendo para o meu cliente também, que foi contratada para o escritório de advocacia também para apoiar no levantamento patrimonial. E essa franqueadora, eles já tinham descoberto que essa franqueadora tinha aberto uma outra franqueadora, Espelho, constituído uma nova marca, mas no mesmo ramo de atividade, no nome da esposa do sócio da minha devedora. Então, mapa de relacionamento familiar e societário já havia sido feito. Só que essa empresa Espelho já tinha sido identificada por outros credores. Então, não só o meu cliente estava atrás dessa empresa Espelho, porque era muito manjado a técnica que eles utilizaram. Eles colocaram uma empresa no nome da esposa do sócio, no mesmo ramo de atividade, enfim, com as mesmas características. Então, fizeram uma migração desse know-how, uma sucessão, nesse caso, e os credores já estavam localizando os bens dessa segunda franqueadora, mas pouco êxito, porque quando eles começaram a identificar as estratégias que eles tiveram, eles também já começaram a se movimentar o patrimônio. Já começaram a movimentar o patrimônio da empresa e inutilizar esse segundo CNPJ que já tinha sido criado. Então, nesse momento, a gente foi contratado para identificar se ainda existia algum caminho a ser percorrido nesse caso, e se a investigação traria êxito para a situação específica. E aí, pessoal, quando a gente fala conheça seu devedor, parece bobo que a gente repita isso várias vezes, mas é porque às vezes existem situações que são meio lógicas e que o óbvio precisa muitas vezes ser dito. Então, o que a gente identificou? O que uma franqueadora faz? Ela fornece o know-how de um negócio para terceiros e, para isso, fornece uma marca para terceiros. Então, o direito de uso de uma marca que ela construiu, um know-how, e faz esse contrato, inclusive de royalties, com essas franqueadas. O que precisa ter para você fazer uma cessão de uma marca? Registrar uma marca. Esse é um negócio básico da franquia. Então, a atitude que a gente teve, natural para nós, e que para muitos não pareceu tão natural assim, foi identificar a situação das marcas vinculadas essas franqueadoras que a gente comentou, tanto a primeira, a originária, quanto a Espelho. E aí a gente viu o seguinte: entramos lá no INPI, a gente identificou o registro da marca, identificamos que o titular da marca era aquela empresa Espelho. Até aí, ok. Só que no detalhe do andamento do processo de concessão dessa marca, a gente viu que essa empresa Espelho já havia concedido essa marca para uma outra franqueadora.
Só que essa outra franqueadora agora não estava mais no nome de familiares. Estava no nome de um laranja. Então, por meio da seção de registro da marca, a gente identificou a nova franqueadora, terceira empresa desse núcleo. E essa terceira empresa desse núcleo, o que a gente identificou? Que a pessoa relacionada era uma pessoa, o sócio dessa empresa, não tinha nenhum vínculo com o ramo de atividade da empresa. Era uma pessoa que era designer de sites. Então imagine, você ter um designer de sites que não tem absolutamente nada a ver. Muito provavelmente o que ele fez, ele era um funcionário da empresa que fazia algum tipo de atividade e emprestou o seu nome para constituir essa nova franqueadora. Então, todas as redes sociais da pessoa, desse novo sócio, dessa terceira franqueadora, LinkedIn, tudo dizia algo diferente do que ele estava fazendo no âmbito da constituição da empresa e do ramo de atividade daquela empresa. Então, a partir de uma pesquisa, a gente já encontrou um novo caminho que nenhum outro credor tinha identificado. Só porque o nosso olhar estava calibrado, o mindset estava em conhecer o negócio daquele devedor e imaginar quais eram as bases de dados que seriam mais plausíveis naquele caso concreto. E analisando o detalhe do processo. Então, não era só o documento principal. Foi analisar os dados que não estavam estruturados, que estava ali num campinho pequenininho no INPI. Legal? Pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando da dinâmica? Vamos para o nosso terceiro caso do dia. Aqui é um caso de família e sucessões. Então, esse caso foi um pouco mais complexo. Qual que era a situação desse caso? Um cliente nosso nos contratou pelo seguinte fato. Ela, na verdade, ela era esposa do segundo casamento do seu marido, né? Ela era viúva. E ela tinha 2 filhas com esse marido falecido. Esse marido falecido também teve um primeiro casamento que ele teve outros filhos. Só que, antes do marido falecer, ele foi interditado por conta de uma doença que ele teve. E os filhos do primeiro casamento assumiram os negócios em nome do pai. Um filho, especificadamente, assumiu os negócios do pai. E ele viu a oportunidade de gerir e movimentar as empresas. E o que ele fez? Pegou as empresas do pai, que tinham como sócios os filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, e criou empresas de participação, inclusive empresas em nome das irmãs. A mulher do segundo casamento teve a informação de que seria uma reestruturação societária, uma questão de holding, uma questão tributária. E ele fez essa movimentação enquanto o pai estava interditado e criou empresas de participação para constituir essas empresas participarem do capital social, do quadro societário das empresas da família. Nessa movimentação, como as filhas eram sócias de algumas empresas de participação, isso diluiu o percentual delas, que elas teriam direito se tivesse diretamente pessoa física delas. Então, ele diminuiu a participação societária proporcional das irmãs do segundo casamento nessas empresas. E ele fez essa movimentação que já prejudicou a família ali do segundo casamento. Só que, nesse meio do caminho que o pai estava interditado, em certo momento ele pegou todas as empresas da família e entrou com uma recuperação judicial, falando que as empresas da família haviam quebrado. Quando, na verdade, né, a viúva falou, né, do segundo casamento, falou, olha, eu não tinha conhecimento que a empresa estava quebrando, isso nunca foi dito pelo meu marido, ela sempre foi uma empresa muito sólida, não faz sentido que tenha tido isso. Então, essa recuperação judicial me parece uma recuperação judicial armada, montada, para prejudicar os filhos do segundo casamento. E aí, a partir desse contexto,
nós tivemos que fazer uma investigação para analisar todas essas movimentações societárias e tentar entender para onde que foi o dinheiro das empresas do falecido marido, pai das meninas do segundo casamento. Que estratégia que esse irmão teoricamente teria adotado para fazer essa migração de patrimônio para o patrimônio pessoal dele. E foi um projeto muito grande do escritório, porque é um grupo econômico de muitas empresas. Então, às vezes perguntam, como é que faz para você precificar uma investigação patrimonial? Falei, depende, não tem uma tabela. Depende do número de empresas relacionadas, o número de pessoas físicas relacionadas, o tempo que eu vou ter que retroceder para analisar os fatos, a geografia do caso, porque uma coisa é você fazer pesquisa no sul do Brasil, no sul, no sudeste, onde existe mais informatização dos cartórios. Existem cartórios no norte e no nordeste que ainda não são informatizados, então leva muito mais tempo para você fazer pesquisa. Então depende. Nesse caso foi um caso bem denso, bem grande que a gente acabou atuando. E o que a gente identificou? Que esse irmão que tinha interditado o pai, que era o filho do primeiro casamento, ele constituiu empresas e depois ele saiu do quadro societário dessas empresas. E eram empresas do ramo imobiliário, tá? A gente identificou que ele entrou e saiu dessas empresas. Ele, inclusive, imóveis que eram da pessoa física dele e que ele tinha total capacidade financeira de ter, foram objeto de construção de prédios, de empreendimentos maiores para venda. Só que essa empresa começou a ter construir outros grandes empreendimentos. E ele saiu do quadro societário dessa sociedade. E aí foi uma informação bem pontual que a gente identificou. Primeiro, essa empresa de empreendimentos, ela tem um site. Esse site foi registrado por uma das empresas da família. E tinha como titular, pessoa física responsável, ele. Então, ele que criou, pela empresa da família, um registro de site dessa empresa de empreendimentos. Primeiro ponto. Só que o pior disso não foi ele ter constituído, esse site, registrado esse domínio. Foi a data que ele fez isso. Ele criou o site dessa empresa que ele tinha saído depois que ele saiu da sociedade. Então, o que isso significa? Quem que cria um site de uma empresa que você é ex-sócio? Então, foi isso que a gente identificou com uma pesquisa simples no Registro BR. O segundo ponto que a gente encontrou também, aprofundando a pesquisa, foi procurações em que esse filho do primeiro casamento tinha em nome daquela empresa, ativa, inclusive depois da sua saída do contrato social. E aqui plenos poderes, pessoal, para representar perante órgãos do governo, para movimentar conta corrente, para fazer absolutamente tudo em nome daquela empresa. Então, veja, 2 documentos que você consegue comprovar que, na verdade, ele ainda é sócio oculto de uma empresa e que ele, muito provavelmente, tinha migrado o patrimônio, recursos das empresas originárias da família para um negócio que seria só vinculado a ele e provavelmente os outros irmãos que eram do primeiro casamento, em prejuízo das suas irmãs do segundo casamento e da sua madrasta. Então, a gente encontra esse tipo de situação. O quarto caso que a gente vai trazer é um caso que envolve societário. Um cliente nosso procurou o escritório também, dizendo o seguinte: olha, eu emprestei dinheiro, eu fui investidor para a constituição de uma empresa no ramo de alimentício, então um restaurante, e eu não entrei no contrato social naquele momento. Então, meu cliente tinha feito essa entrada com dinheiro e feito parceria com um terceiro para entrar com um know-how no ramo de atividade de restaurantes. E
o meu cliente ele não era do ramo, então ele precisava de um parceiro, né, para seguir com a parte técnica e ele entraria com a parte financeira. O que aconteceu ao longo do tempo? Veio a pandemia em 2020, né? E ele falou que quebrou a empresa e não simplesmente o dinheiro que ele tinha investido sumiu, desapareceu. O escritório de advocacia que estava ajudando esse cliente ajuizou uma ação de prestação de contas e, enfim, ele não conseguiu prestar essas contas e foi condenado. Só que na fase de execução não tinha nada no nome dele, absolutamente nada. Então, a gente pegou o caso nessa situação para tentar entender qual foi a estratégia que ele utilizou eventualmente, aonde foi parar o dinheiro desse meu cliente. Então, analisando o mapa de relacionamento familiar e societário, a gente encontrou vinculados a pessoas relacionadas a esse outro sócio, empresas que são do mesmo ramo de atividade, tá? Todas essas empresas, elas foram fundadas depois que o meu cliente deu dinheiro para esse investimento. Então, veja, ele deu em 2019, essas empresas foram fundadas depois. Então, com que dinheiro, muito provavelmente, que ele fundou esses novos CNPJs, essas novas empresas? Então, mas somente ter um familiar com uma empresa no mesmo ramo de atividade que foi fundada depois não é elemento probatório suficiente para a configuração de uma fraude, de uma confusão patrimonial, de um grupo econômico, certo? Analisando aqui, a gente viu também as similaridades de KNAIs, todas as empresas com o mesmo KNAI. O que a gente identificou? Que essas empresas, elas estavam todas constituídas no mesmo endereço. Então, a gente foi até a esses empreendimentos e simulamos compras para ver qual CNPJ estava sendo direcionado os recursos dessa atividade econômica, tá? Encontramos também perfil em plataformas de delivery. Então, a gente já identificou também que eles estavam atuando, né, plenamente em delivery. E fomos analisar a capacidade financeira dos sócios. Então, a gente já identificou que existe um potencial construção de empresas com dinheiro do meu cliente. Só que, como comprovar que os sócios que estavam vinculados a essas empresas e eram familiares daquele outro sócio que estava dando golpe, de fato, não tinham condições de estarem gerindo ou constituindo essas empresas. Então, o que eu tive que analisar? Analisar a capacidade financeira desses sócios dessas novas empresas abertas aqui. O que a gente viu? Existe uma base de dados, pessoal, pública. Na Receita Federal, você consegue ver a situação da declaração de imposto de renda. Não estou falando ver o imposto de renda. Então, a gente viu que um dos sócios da empresa nunca tinha declarado imposto de renda. Então, imagine, uma pessoa que nunca teve necessidade de declarar imposto de renda. Outra situação, recebido auxílio emergencial no período. Então, pessoal, veja, a pessoa recebeu auxílio emergencial. Como que ela recebeu auxílio emergencial e no mesmo ano, nesse mesmo período, ela abriu restaurantes? Abriu empresa no nome dela. Como que ela tinha protesto e restrição financeira, não estava conseguindo pagar suas próprias contas e estava recebendo auxílio emergencial e constituiu novas empresas? Veja a incompatibilidade. É esse tipo de informação que a gente tem que... É um quebra-cabeça. Você pega uma informação de relacionamento, depois você pega uma informação de sociedade, você vê similaridades, você identifica a capacidade financeira desses novos sócios que surgem, dessas novas pessoas, e chega aqui à conclusão de que essa situação é uma situação atípica, que a conta não fecha. E isso você tem que mostrar no seu processo judicial. Para configurar o quê? Fraude, grupo econômico. Nesse caso aqui virou até inclusive uma ação criminal. Para pressionar
o devedor. Muito provavelmente essas empresas aqui vão ser, de alguma forma, vinculadas agora ao meu cliente. E as cotas dessas empresas vão ser penhoradas em favor do meu cliente, porque os negócios existem, né? E ele deu um dinheiro justamente para isso. Então, essa foi uma das situações que a gente identificou aqui. Pessoal, quero saber de vocês. Gostaram? Acho que ficou claro como é que funciona mais ou menos os cruzamentos de dados. Veja, são bases de dados aqui, pessoal. Eu nem falei de base de dados de imóveis, que são bases de dados pagas. Tô falando de base de dados simples de acesso, que a única diferença é a forma como você enxerga elas, a forma como você trabalha com elas. Então, eu vou passar agora um mapa mental em que eu vou trazer toda essa metodologia para vocês de como fazer essa linha de raciocínio para chegar a uma conclusão. Óbvio que a gente não vai conseguir passar por todas as bases de dados, abrir cada caso concreto, cada situação específica, porque seria inviável num workshop de 1 hora e meia a gente tratar sobre isso. A gente tem um curso completo sobre esse tema para esmiuçar o detalhe do detalhe, para transformar você num investigador, para transformar você de fato numa pessoa que consiga ter a base crítica para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo bem aqui a minha tela? O mapa mental tá ok? Tá bom. Então, a gente tem o nosso método que a gente chama de Follow the Money, em que a primeira informação que a gente traz aqui para vocês é: conheça seu devedor. Então, aqui você vai fazer a sua entrevista com o cliente, vai fazer um levantamento de perfil, vai fazer o background check desse devedor. E o que é esse background check, esse perfil? A gente traz aqui informação de levantamento de dados de qualificação, ramo de atividade, se for uma pessoa jurídica, ou profissão, no caso de uma pessoa física, endereços, telefones, e-mails, redes sociais, mídias. Você vai analisar indicativos de capacidade financeira, marcas, patentes, registro de site em nome desse devedor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ver se aquela pessoa jurídica tem um domínio de site, ver quem que é o titular. Vai fazer uma análise sintética nesse momento de processos judiciais, eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Vai mapear pessoas e empresas relacionadas, então você vai lá nas redes sociais, você vai utilizar bancos de dados privados para analisar pessoas, encontrar pessoas físicas e jurídicas relacionadas. E você vai ver um monte de base de dados vinculadas ao devedor principal. Então, poxa, meu devedor é um contador. Eu vou atrás de informações no CRC. Ele é um engenheiro. Eu vou atrás de informações no CREA. Ele é produtor de conteúdo na internet. Então, que bases ele tem, né? Em que plataformas ele tem cadastro? Onde que ele tem... Então, onde que ele tem mais atividade? Eu vou levantar essas informações. Então, primeira coisa, eu vou levantar o perfil desse devedor. Aonde ele atua socialmente, profissionalmente, quem são as pessoas principais que ele tem mais relação, fazer todo esse estudo desse perfil. Depois disso, pessoal, a gente vai para pesquisas de imóveis dele. Por quê? Voltando aqui só para... Estava esquecendo de falar da análise de processo sintética. O que é isso? É você ir nos tribunais, no site dos tribunais, ou utilizar uma mineradora de dados e fazer o levantamento dos processos. Então, quando você faz extração de informações de processos judiciais, você já consegue identificar situações que o teu devedor está em litisconsórcio, ou ativo ou passivo, com outras empresas, com outras pessoas. Muitas vezes eles estão em litisconsórcio porque eles já configuram um grupo econômico. Então, você levantar essas outras pessoas jurídicas que já estão ali em litisconsórcio, pode incluir no mapa de relacionamento, já é um caminho para você identificar pessoas físicas e jurídicas atreladas ao teu devedor. Você vai mapear processos de inventário. Então, você vai lá no tribunal e vê a natureza da ação. Encontrou ação em litisconsórcio, você mapeia quem são as pessoas jurídicas e físicas relacionadas. Encontrou um inventário? Poxa, o teu devedor está no processo de inventário. Já vou dar uma olhadinha quem são as pessoas físicas e jurídicas relacionadas. Se ali de alguma forma eu já encontrar endereços, telefones e e-mails,
nessa análise sintética que eu estou fazendo, você já vai mapeando isso e colocando num painel gerencial. Então, numa planilha, de maneira organizada. Fiz esse levantamento, vou para pesquisa de imóveis. Então, vou pesquisar. Essas 3 bases aqui são bases de dados gratuitas. Então, eu vou entrar lá no CIGEF, buscar imóveis rurais em nome desse devedor e identificar guias de IPTU. Então, eu vou identificar as comarcas que os estados e municípios que aquele devedor me trouxe endereço. Eu vou naquele município e vou tentar emitir uma segunda via da guia de IPTU em nome daquela pessoa. Se sair alguma guia, muito provavelmente é o quê? Ele é responsável tributário por algum imóvel daquela comarca. Então, você consegue fazer esse teste. Você vai entrar no site do Patrimônio da União para também fazer pesquisas pelo CPF, CNPJ do teu devedor. E você vai lá na ONR, faz uma pesquisa de imóveis nas comarcas que são óbvias do teu devedor. Então, as comarcas que ele tem sede, que ele tem residência, que ele tem filial, são comarcas óbvias que todos os outros credores também vão fazer. Isso aqui faz parte de um estudo preliminar, tá? Então, não é só isso de pesquisa que a gente faz ao longo do processo. Muito importante, gente. Nesse meio do caminho, você vai analisar redes sociais e mídias. E você já vai colocar em monitoramento, ou seja, você vai colocar uma rotina para você ir lá todo dia dar uma fuçada, principalmente se as redes sociais dele forem abertas, para você todo dia ir lá e dar uma olhadinha nos stories dele, porque às vezes ele posta alguma coisa que pode ser produção de provas para você. Além disso, você vai colocar alertas no Google. Tem como você colocar alertas no Google com o nome da pessoa para toda nova mídia que sair, notícia, enfim, que aparecer no Google, que seja alertado no seu e-mail para você ver do que se trata. Então, se você encontrar o telefone do devedor, você vai adicionar ele na tua agenda e vai também todo dia olhar, ver se tem stories no WhatsApp dele. Isso é uma boa estratégia também para você ir monitorando continuamente os passos desse devedor. Então, vamos lá. Fiz análise do perfil do devedor, fiz análise de imóveis em bases óbvias, gratuitas e as comarcas óbvias desse devedor. Eu vou construir esse mapa de relacionamento. Então, vou ver quem são os familiares, mapeei os familiares, empresas do mesmo grupo econômico, que a gente já identifica, empresas no mesmo endereço. Então, você vai colocar o endereço das empresas que você identificou no Google e ver se aparece mais CNPJ e ver se aparecem outras empresas nesse mesmo endereço. Empresas em litisconsórcio com o seu devedor. Outras pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos relacionados acima. Então, além dessas vinculações diretas com o seu devedor, quais são as empresas dos familiares? Quais são as empresas dos outros sócios dele? Quais são as empresas dos filhos? Da esposa, da mãe. Às vezes, nessa movimentação de analisar as empresas vinculadas, você já começa a encontrar empresas espelho, empresas que estão ali nitidamente para migrar o know-how da tua devedora principal. Você vai mapear esses sócios e esses potenciais laranjas que você já vai identificando no meio do caminho. Então, se você tem uma empresa no mesmo endereço, com o mesmo nome fantasia, em nome de outra pessoa, essa outra pessoa é um potencial laranja. Tá? Fiz esse mapa. Agora eu vou começar a mapear o perfil dos relacionados. Vou fazer dados de qualificação, endereço, a mesma coisa que você fez para o principal, você vai fazer para os relacionados, tá? Para você identificar essas situações também vinculadas a outras pessoas do núcleo dele. Então, você vai identificar, também vai fazer o levantamento de processos judiciais desses relacionados. Então, imagine que seu devedor é uma pessoa física. Você também precisa analisar os processos do cônjuge. Se o cônjuge tiver ativos a receber, ou se tiver, dependendo do regime de casamento, até inventário você consegue atingir patrimônio, né? Se ele for beneficiário de algum inventário, você consegue identificar. Então, você vai analisar processos em nome das empresas do cônjuge, de outras empresas de sócios, de outras sociedades que o teu devedor tem. Você vai fazer o mesmo exercício que você faz aqui, nesse primeiro momento.
Então, fiz o monitoramento das mídias, coloco também monitoramento de mídias, essas pessoas. E, paralelamente a isso, meus queridos, a gente vai fazendo as pesquisas necessárias que só o Poder Judiciário pode nos fornecer. Então, você naturalmente, nesse meio do caminho, lembra que a gente fala para depender o mínimo do Judiciário. Mas isso não quer dizer que você não vá já ir procedendo várias pesquisas para ir construindo o raciocínio. Pode ser que você chegue nesse momento aqui, em que você mapeie os relacionados, mapeie os processos judiciais desses relacionados, e identifica essa estratégia, com as informações que você identifica acima, aqui você já consegue êxito no teu processo. Vamos supor que você conseguiu aqui vincular, fazer você conseguiu já identificar um grupo econômico, você faz um pedido de cisbajude para essas outras empresas do mesmo grupo, né? Faz um IDPJ, enfim, e já consegue êxito no teu caso. Mas você não pode parar. Ainda que você consiga fazer um bloqueio de algo até a penhora, até isso se converter em dinheiro de fato para você, eu sugiro que vocês não parem a investigação, por mais que tenha potencial nesse momento. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer. Pode acontecer embargos de terceiro, podem alegar que a penhora, o valor na conta corrente que foi localizado é empenhorável porque é vinculado a salário, enfim, pode ter X situações em que o teu devedor vai tentar empurrar esse processo com a barriga. Então, é natural que, ainda que você encontre coisas aqui no meio do caminho, você continue sua investigação. Então, existem diversas bases de dados que você pode constar pelo Poder Judiciário, que você primeiramente vai fazer relacionada ao seu devedor principal. Se você não conseguir encontrar nada em seu devedor principal, mas conseguir uma tese de extensão da responsabilidade, você também vai solicitar suas pesquisas naturalmente em nome dessas pessoas relacionadas que você conseguiu essa tese de extensão da responsabilidade, tá? Tá claro até aqui, pessoal? Muito rápido, muito devagar? Tudo ok? Tá bom. Beleza, gente, a gente aqui nesse momento, a gente já coletou muita informação. E a gente precisa organizar isso. O que já foi coletado, em que base já foi coletado. Então, para isso, você atualiza e preenche um painel gerencial. O que é esse painel gerencial? Pode ser uma planilha no Excel, pode ser, enfim, um documento que você coloque todas as pessoas físicas que você já analisou, o perfil, em quais bases você analisou, que data que você fez isso, salve prints com essas evidências e coloque ali um resumo do que você já identificou de informação, tá? Preencheu esse painel gerencial, você faz esse cruzamento inicial de dados, que foi o que a gente viu ali, dessas similaridades. Então, você vai analisar similaridades de endereço, e-mail, telefone, atipicidades, então empresas no mesmo ramo ou ramo de atividade similar ou complementar no mesmo endereço. Empresas com endereços incompatíveis com o ramo de atividade, então vi uma empresa vinculado a cônjuge do meu devedor que diz que é uma farmácia, você chega lá, vai no Google e você vê que tem um terreno baldio numa imagem recente. E a empresa se desativa na Receita Federal. Então, uma empresa que me parece uma empresa de fachada. Empresas com ramo de atividade suscetível à ocultação patrimonial, holding, administradora de bens, empresas que movimentam muito dinheiro em espécie, porque como é que você diz, por exemplo, quantos carros ficaram estacionados no estacionamento que recebeu dinheiro em espécie no dia? Como é que você controla isso? O ramo de atividade é muito suscetível a recebimento de dinheiro em espécie. Como é que você consegue fazer uma confirmação de que aquela empresa de fato é uma empresa que está com 100 carros estacionados por dia ou 30 carros estacionados por dia naquele espaço? Então, às vezes não é que a empresa é de fachada, mas ele utiliza o CNPJ para movimentação de dinheiro, para não utilizar a pessoa física ou a pessoa jurídica que é tua devedora. Então, veja, estratégias que são utilizadas. Então, relacionados que possuem potencial óbvio de extensão de responsabilidade. Então, você vai fazer esses cruzamentos iniciais de dados para você identificar situações como essa. Depois disso, você já identificou quem são, de todo aquele universo de pessoas que você pesquisou, quem você mais tem elementos que você consegue configurar,
uma fraude à execução, uma fraude contra credores, um grupo econômico. Você vai também fazer pesquisas de imóveis daí gratuitas em nome dessas pessoas relacionadas. Tá? Então, você faz as pesquisas nessas bases de dados. A partir disso, você pode já ter encontrado vários ativos, né? Você já pode ter encontrado nos processos com análise sintética que eu comentei, já ter encontrado, né, direitos a receber em processos judiciais, então inventários, ações em que ele está questionando algo perante a um terceiro que ele está no polo ativo e que está ali na fase também de execução. Você pode ter encontrado veículos, imóveis, em nome do devedor, em nome desses relacionados. Você vai fazer um inventário com todas essas informações, certo? Tanto do devedor principal, quanto desses relacionados que você entende que tem uma tese que você consegue atingir o patrimônio deles, que você vai construir todo esse conjunto probatório. Então, pessoal, veja, a gente vai mapear uma série de pessoas. É muito importante que nesse momento você defina a geografia. Por que aqui eu falei que dos relacionados a gente vai fazer só as bases de dados gratuitas? Porque você pode encontrar às vezes 10, 20, 30 pessoas para você pesquisar. Dependendo do tamanho do grupo que você identificar, pode ser um volume muito grande de pessoas. Então, você vai ter que definir a geografia desse devedor. Por quê? Porque muitas vezes você não tem um orçamento para fazer pesquisa em todas as geografias que você localizou. Você vai ter que priorizar. Você vai ter que fazer primeiro nos locais mais óbvios, depois você vai aprofundando a pesquisa. Então, aqui, você vai mapear as cidades e os estados mais relevantes que você identificou o endereço do teu devedor e dos relacionados. Você vai ver as comarcas que não são contempladas por pesquisas prévias na ONR, porque isso aumenta muito o custo da investigação. Então, existem estados que você coloca o CPF, CNPJ de uma pessoa e ele consegue varrer o estado inteiro, todos os cartórios de registro de imóveis, identificando matrículas de atual propriedade daquela pessoa ou também transferidas. E essa pesquisa é uma pesquisa estadual. Só que existem comarcas que a pesquisa não é estadual. Que essa pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente chama de qualificada. Quando a gente identifica situações em que existem indicativos de endereço e de atuação que estão em estados, em comarcas que não fazem parte dessa pesquisa prévia, que não tem essa pesquisa prévia, você vai ter que fazer a pesquisa qualificada. E uma comarca pode ter diversos cartórios de registro de imóveis. Então, cada pesquisa qualificada, você vai ter que selecionar cada registro de imóveis daquela comarca. Isso pode aumentar muito o volume. Imagine 20 pessoas e 15 comarcas. E daí, nessas comarcas, quantos cartórios de registro de imóveis? Então, se você não fizer um orçamento das pesquisas versus recursos que você tem disponíveis, você pode onerar muito a tua investigação. Então, você vai ter que ser mais assertivo e fazer nas comarcas principais ou fazer isso de maneira faseada. E se você tiver que fazer de maneira faseada, você vai ter que saber o que você já pesquisou e o que você precisa pesquisar. Que você sabe que existe potencial de imóveis, mas que você vai precisar fazer no segundo momento porque você não tem recurso financeiro. Então, por isso que é importante ter esse painel com o escopo definido de quem você vai pesquisar, onde você vai pesquisar, em quais comarcas e qual vai ser o orçamento para essas pesquisas. Além disso, você vai ter as pesquisas de veículos, que tem base de dados privadas, e as outras pesquisas cartoriais que não são no registro de imóveis, que são em outros cartórios. Por quê? O que a gente faz? Quais são esses outros cartórios? Principalmente os cartórios de notas, porque nos cartórios de notas, 2 documentos muito importantes são registrados. As procurações, então você saber se o teu devedor tem procurações registradas é muito importante. E escrituras públicas. Escrituras públicas de compra e venda, de doação, de cessão. Todos esses documentos são registrados em cartórios de notas. Então, muitas vezes o teu devedor, ele tem um imóvel que ele fez escritura de compra e venda e ele nunca verbou na matrícula. Então, você vai fazer a pesquisa na ONR, você não vai encontrar aquele imóvel. Mas vai ter a escritura pública dele só. Ele não vai ter a matrícula. Por quê? Porque ele justamente não quer facilitar que localizem o imóvel que ele tem. Então, veja, é uma estratégia utilizada para também ocultação patrimonial.
para blindagem patrimonial. Você vai precisar também verificar nessas geografias que ele tem atuação, quais são os cartórios de notas que existem naquela geografia para você fazer essa pesquisa, tá? Isso de maneira extrajudicial. Essa pesquisa em cartórios de notas também é possível de ser feita pelo judiciário, que é uma base chamada SENSEC, que você tem que solicitar essa pesquisa. Mas para você conseguir essa base, você vai ter que primeiro ter passado pelas bases mais óbvias, que são o Sisbajude, o Infojude e o Renajude. DOI também, Renagro é uma outra base mais voltada para o ramo agro. Então, se você não passou pelo menos por essas 3, 4 bases aqui, é muito difícil você conseguir o SENSEC. E o SENSEC ainda é uma base que a gente vê muitas decisões que alguns magistrados não têm bem conhecimento do que ele significa. No SENSEC, a gente também tem pesquisas que elas são... Deixa eu só colocar aqui onde a gente estava para não me perder. Que elas são públicas. Então, a parte de procurações e escrituras públicas, elas não são públicas. Mas existe uma parte no SENSEC que você consegue ver inventários extrajudiciais, outras informações também que são registradas em cartórios de notas, testamentos, quando existe, você tem um atestado de óbito, você consegue consultar também. Você consegue consultar de maneira online sem precisar necessariamente do judiciário. Então, nesse momento, você também já pode fazer essas pesquisas vinculadas ao teu devedor principal e a esses relacionados nessas outras bases de dados que existem disponíveis. Então, definiu a geografia, definiu as principais comarcas, definiu o seu orçamento, você já vai começar a desenvolver constatações preliminares. Eu já consigo tomar alguma medida preventiva com base em tudo isso aqui que eu já localizei de informação? Eu já consigo fazer eventualmente uma averbação premonitória? Eu encontrei uma situação que eu preciso de um pedido liminar, porque eu vi que ele está fazendo algum tipo de movimentação de imóvel em fraude contra a execução, em fraude contra credores. Eu preciso de alguma medida que proteja, que eu estou vendo que está acontecendo uma blindagem patrimonial? Sim ou não? Aqui, por meio dessas constatações preliminares, você já consegue identificar. O que a gente já viu aqui em situações que necessitam de uma urgência? Imóveis em nome do devedor que estão à venda. Então, nas pesquisas de mídia, a gente encontrou aqui na pesquisa de imóveis um imóvel, foi fazer buscas sobre aquele imóvel, geografia, e encontrou ele à venda em plataformas, imóvel web, Zap Imóveis e tudo mais. E aí, a partir disso, precisou de uma medida preventiva para ser bloqueado esse bem até a solução toda do caso, até o caso se concretizar de fato. Então, você vê que o devedor estava dilapidando o patrimônio. Então, até você conseguir o êxito, você precisava antes de uma medida coercitiva, uma medida preventiva nesse caso concreto. Então, veja, pessoal, chegamos aqui nessa etapa do projeto. Até aqui, pessoal, a gente nem soltou pesquisas cartoriais. A gente soltou algumas pesquisas preliminares em nome do devedor principal. Então, veja, é um trabalho que ele é um trabalho complexo, porque tem muitas fases, mas ele existem etapas que, se você seguir o raciocínio, você não se perde nas informações, tá? Vocês estão conseguindo entender bem? Dê feedback aí no chat, se tá tudo claro até agora. Sim ou não? Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma primeira onda de pesquisas cartoriais. Então, o que eu vou atrás agora? Lembra que a gente falou dos cartórios de notas? Primeiro, quando a gente vai fazer pesquisa, existem 2 tipos de pesquisa. A pesquisa de indicativos e a pesquisa do documento em si. Então, eu vou chegar no cartório e vou falar assim: cartório, o que tem de documento registrado, o que tem de imóvel registrado em nome da Francine? Aí o cartório vai te responder: olha, existe a procuração X, que está no livro tal, na folha tal, existe a escritura
Y, que está no livro tal, na folha tal. Isso é uma pesquisa de indicativo. Nessa pesquisa, é só a busca. Para você ter acesso ao documento, você tem que solicitar a certidão específica. Então, é uma segunda busca. Entenderam? Então, na pesquisa de atos, você vai ter que fazer a pesquisa de indicativos primeiro, para localizar quais são as procurações de escrituras públicas registradas nesses cartórios que você mapeou. E também aqui nesse momento você faz a pesquisa em junta comercial. Você vai começar a levantar contrato social, alterações societárias que fazem sentido o tempo dessas movimentações com o teu caso concreto. Você vai selecionar, ver os registros que tem na junta comercial dessas empresas que você identificou, porque você precisa saber as movimentações passadas também daquela sociedade. Ver como que essa empresa foi constituída, por quem, e o que foi acontecendo ao longo do tempo que pode ter prejudicado, essas movimentações terem prejudicado seu devedor. Então, fiz a pesquisa de indicativos de atos. Depois eu vou para a pesquisa de indicativos de imóveis. Então, vou fazer lá as pesquisas prévias e qualificadas. O que eu vou levantar nas pesquisas prévias? Quais matrículas tem o nome da Francine ou já passaram pelo nome da Francine? E eu digo aqui no nome da Francine, não necessariamente as matrículas que eu tenho propriedade. Quando a gente faz uma pesquisa prévia, a gente encontra também, inclusive, matrículas em que eu faço parte de uma verbação. Não necessariamente fui proprietário. Então, é uma matrícula que eu fui beneficiária, né, de uma alienação fiduciária. Então, é uma matrícula de um terceiro, que o terceiro deu em garantia numa alienação fiduciária, mas que quem está contratando de fato, quem é o contratante daquele contrato é a Francine. Então, quando a gente faz a pesquisa prévia, a gente tem as pesquisas de imóveis que não estão mais em atual propriedade e matrículas também que o meu nome é citado, tá? Nas pesquisas qualificadas, eu vou ter os indicativos das matrículas, aí eu vou ter que selecionar lá se eu quero só as de atual propriedade ou as transferidas a partir de qual data que eu quero que me traga essa informação. Então, a gente vai conseguir identificar só os indicativos nesse momento. São 2 etapas. Aqui também, nessa segunda fase do projeto, a gente vai identificar mais informações de processo judicial. Aqui o foco principal na análise sintética era analisar o identificar e, eventualmente, ativos a receber, né? Aqui nessa etapa, eu não vou só analisar isso. Eu vou analisar outras informações, como localização do devedor. Poxa, eu vou focar a análise e identificar todos os endereços que nos processos judiciais aquele devedor colocou como endereço de qualificação dele, porque muitas vezes você não consegue citar. Mas numa ação recente que ele mesmo ajuizou, vamos supor, teu devedor você não consegue localizar ele em lugar nenhum, mas ele ajuiza uma ação contra uma companhia telefônica, contra uma companhia aérea, porque teve extravio de bagagem. Vocês concordam que a ação que ele ajuiza recente, muito provavelmente, aquele endereço que ele dá é o de fato que ele reside? Diferente de uma outra ação em que ele é réu? Ou uma ação que está tramitando há mais tempo? As pessoas mudam, se movimentam. Então, aqui eu vou fazer um aprofundamento das pesquisas. Então, com foco em localização do devedor, com foco em analisar provas emprestadas. Então, vou ver as ações judiciais em que outros credores já estão há mais tempo atrás de dinheiro desse devedor para ver o que eles já produziram de provas. Eu vou analisar esses processos de outras pessoas relacionadas com o intuito de identificar vínculos com a minha empresa devedora. Configuração de grupo, configuração IDPJs, e-mails que são trocados, documentos, assinaturas, se eu encontro algum vínculo do meu devedor com essas empresas, que eu consiga comprovar que existe uma atuação entre o meu devedor e essas empresas, seja uma pessoa física ou jurídica, ou uma pessoa física mesmo. Eu vou buscar informações também de bens, direitos e recebíveis com maior profundidade nesse momento. Lá, eu só dei uma passada de olho. Aqui eu vou focar mais. Existe técnica para identificar
bens, direitos e recebíveis em processo judicial. Isso aqui dá uma aula inteira sobre esse tema. E nesse aprofundamento pode ser que eu encontre novos relacionamentos, novas documentações, porque naquele primeiro momento eu analisei as informações mais de capa do processo, as informações de cadastro, para você identificar litisconsórcio. Mas quando você vai analisar a documentação, você encontra mais informações que você não conseguia identificar na capa do processo, mas sim nos documentos anexados no processo. Então, pessoal, aqui a gente começa a analisar dados que não são padronizados. Então, muitas bases de dados que a gente viu aqui atrás sempre são padronizadas. Existem campos específicos. Quando a gente parte para análise de atos, de imóveis, pesquisas processuais, de documentos, a gente já começa dados não padronizados. Então, você tem que ter o olhar de lince para identificar evidências para o teu caso. Vou fazer a pesquisa de bens móveis, então vou ver veículos, embarcações, aeronaves, semoventes, aqui com maior profundidade. Na pesquisa de semoventes, pessoal, não existe uma base de dados que traga isso hoje no Brasil. Hoje, como é que a gente faz a pesquisa? Muito por indicativo de mídia, você colocar o nome do teu devedor, mais agência de defesa agropecuária, mais vacina. Por quê? Porque existe o registro de vacinação desses animais. E muitas vezes existem licenças ambientais que são concedidas e que são publicadas em diário oficial. E a partir daí você consegue identificar que a pessoa tem indicativos de semoventes. Além disso, quando você encontra a propriedade rural, é natural que tenha muita possibilidade de existir esses semoventes. Então, muito provavelmente você vai ter que diligenciar no processo, mandar um oficial de justiça ir até o local para ver que tipo de cultivo, se existe cultivo, se existem semoventes. Então, são pesquisas que, eventualmente, inclusive, você pode fazer uma pesquisa de campo, se você tiver essa possibilidade de ir até o local, tirar fotos e para você identificar o que você encontra de atividade numa propriedade rural. Quando a gente fala de propriedade rural, é muito interessante fazer também uma avaliação quando se encontra a propriedade. Porque muitas vezes você foca no imóvel, mas aí você mata o devedor. Porque a única atividade que ele tem, que dá renda para ele, é aquela propriedade rural. Então, é como se você matasse a galinha e não tivesse mais ovos. Às vezes vale a pena você deixar a propriedade do imóvel com o devedor e penhorar os frutos. Porque a tua dívida é tão grande que só a propriedade rural não vai satisfazer teu crédito. Mas os frutos que aquela propriedade dá ao longo do tempo pode sim satisfazer teu crédito. Então, você tem que avaliar muito bem cada situação, cada caso concreto específico, para ver qual é a melhor estratégia que você adota. E, professora, mas eu prefiro ter segurança de ter a propriedade rural. Tudo bem. Então, eventualmente, você vai ter que lidar com o manejo, se você quiser, daquela propriedade, ou você vai ter que entrar num leilão judicial daquele imóvel e receber um valor bem abaixo do que ele vale. Então, veja, tem que sempre ser muito bem avaliada essa situação. Pessoal, aqui, deixa eu ver. Então, você vai analisando os bens móveis. Aqui a gente vai analisar direitos e recebíveis. Então, você vai ver precatórios, direitos creditórios. Então, nos documentos que você identificou em atos, você vai ver se existe algum tipo de direito creditório, alguma escritura de cessão, enfim, que o teu devedor tenha direito. Proventos profissionais. Então, ver se ele é funcionário público. Vai lá no portal da transparência, você tem indicador que ele trabalha no órgão público, quanto que ele recebe, contratos que ele tenha com o poder público, contratos que ele tenha com entidades privadas, você vai eventualmente mapear também, como foi aquele caso que eu mostrei da rede social, que o próprio devedor divulga que tem contrato com uma empresa, que a gente tem a logo ali. Então, veja, você vai mapeando isso, porque isso você vai precisar diligenciar. Eventualmente, se seu devedor é aposentado, né, você conseguir identificar essa informação. Se o seu devedor ele é vinculado, por exemplo, ao OAB, seu devedor é um advogado, muito provavelmente ele pode ter uma previdência na OAB-Prev. Você vai precisar diligenciar no processo para solicitar e questionar se existe algum tipo de
previdência privada no nome dele. Poxa, ele é um funcionário de uma empresa conhecida no mercado e essa empresa divulga que ela tem própria previdência. Então, hoje você pode oficiar os bancos, né, as instituições financeiras que são mais conhecidas, que são as previdências privadas abertas, mas a gente tem as previdências privadas fechadas. Se o teu devedor trabalha numa empresa que você pesquisa sobre aquela empresa e vê que ela tem uma previdência privada fechada, você vai também ter que oficiar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A Petrobras tem a Petros. Se o teu devedor trabalha na Petrobras, muito provavelmente ele tem a previdência privada na Petros. E isso também pode ser passível de bloqueio e penhora. E você vai analisar também esses direitos hereditários. Quando a gente fala de analisar direitos hereditários, é até meio mórbido o que a gente vai falar aqui. Mas, às vezes, o teu devedor tem um pai, uma mãe, um familiar na linha sucessória que está com uma idade avançada. Você vai ter que monitorar. Se ele tiver patrimônio, esses familiares, você monitorar o momento que esses familiares vierem a falecer. Para você imediatamente já proceder com o inventário dessas pessoas. Por quê? Porque o teu devedor muitas vezes não vai querer fazer inventário. Porque ele sabe que tem um monte de credores. Se você ficar monitorando também essas pessoas da linha sucessória dele, é bem importante. Dependendo do caso concreto, inclusive, resolve com bastante facilidade, porque é um ponto de pressão muito grande, né? Então, pessoal, aqui a gente fez o levantamento dos indicativos. Você fez a solicitação, viu todos os indicativos de matrículas, de atos, de escrituras, de procurações, e agora você tem um volume de informações, de indicativos. Você precisa selecionar quais são os documentos que você vai solicitar. Então, você vai lá, no caso da ONR, você vai selecionar os documentos e vai pedir ou a certidão digital ou a visualização daquela matrícula. Você vai pedir o documento da certidão e da escritura pública, do contrato social, vai pedir outros documentos que você identificou registrados em cartório, certidão de transcrição, que é a antiga matrícula. Quando a gente fala de transcrição, pessoal, antigamente não existia matrícula de imóvel. Antigamente o documento se chamava transcrição. Quando você faz a pesquisa na ANR, você encontra matrículas. Então, somente. Se você identifica que o teu devedor vive num imóvel, né, reside num imóvel que está há muitos anos na família, que tem indicativo de que ele sempre deu aquele endereço, que é um imóvel mais antigo, eventualmente ele não tem a matrícula. Se ele nunca foi transferido, se eu não me engano, é desde 1975 para frente que teve matrícula. Antes disso, se esse imóvel ainda está no nome da mesma pessoa, você não vai encontrar matrícula, você vai encontrar transcrição. Você vai encontrar a matrícula desse imóvel a partir do momento que ele quiser transferir para terceiro. Então, são raros os casos que a gente encontra, mas é possível de localizar. Então, fiz a solicitação de todos esses documentos, fiz esse levantamento de informações, agora eu vou para análise. Nossa, mas eu não tinha feito análise. Ao longo do caminho, você vai fazendo pequenas análises. Pequenas análises para você ir mapeando dados e mapeando geografias e localidades de informação. Só que aqui agora, depois que você começa a receber esses documentos, você tem uma nova massa de dados para analisar. E a partir daqui, você pode encontrar novos relacionados, novas geografias, novas provas. E você vai ter que avaliar o patrimônio que você já identificou até o momento. Então, quando você pega uma certidão de matrícula, por exemplo, você pode identificar que o teu devedor transferiu o imóvel para terceiro. Esse terceiro que ele transferiu o imóvel em ato de fraude, por exemplo, ele é de boa fé? Sim ou não? Você vai ter que... Ele é uma nova pessoa relacionada que surgiu nesse momento, que você conseguiu somente quando você pegou o documento da matrícula na tua mão. Poxa, eu vi que meu devedor tem procuração para movimentar contas correntes, movimentar empresa, imóveis, em nome de uma pessoa que eu não conhecia até o momento, que eu não tinha conhecimento da existência. Ele é uma nova pessoa relacionada. Poxa, eu vi que ele, numa matrícula, ele deu um endereço residencial, um endereço que eu não conhecia. Que endereço é esse?
Nossa, é num outro estado, num outro município. Vai ter uma nova geografia para você analisar, para você mapear. Porque até as bases de dados que você localizou até o momento você não tinha identificado. Então você vai identificar novas situações. Poxa, eu vou analisar a matrícula daquele meu devedor e eu vi que ele deu esse imóvel em garantia de uma operação de uma outra empresa que não estava no escopo. Por que ele está dando em garantia? Será que aquilo já não é uma nova empresa, um novo grupo, uma nova empresa do grupo, uma empresa espelho? Que relação que ele tem com essa sociedade? Porque não é normal você dar o teu imóvel em garantia de uma empresa, de uma operação de uma empresa, que você não tem menor conhecimento, menor relação com ela. Você ser avalista, você dá imóvel em garantia, não faz sentido. Às vezes você identifica o seu devedor dando garantias cruzadas com aquelas empresas que você identificou do grupo econômico. Reforça ainda a tese de grupo econômico, garante confusão patrimonial, garantias cruzadas. A partir dessa análise, você também vai avaliar o patrimônio que você identificou aqui. Se tem frutos, tem potencial de frutos naquela propriedade, principalmente se for um imóvel rural. Se tem recebíveis ali, às vezes tem na matrícula a verbação de arrendamento, de aluguéis, que são frutos também dessa propriedade. E a situação dos imóveis, se os imóveis estão com ônus, sem ônus. E analisar com detalhe esses ônus. Então a gente também tem muita coisa para falar sobre esse tema. E se esses imóveis estão onerados, se existe um saldo possível de você fazer o bloqueio à penhora. Porque às vezes você olha lá, tem alienação. Mas tá, quando que vem essa alienação? O quanto já foi pago desse contrato? Muitas vezes o saldo, o valor da alienação é desse tamanho. Você passa o olho e não vê que a alienação é de 200 mil e o imóvel vale 3 milhões de reais. Então aquele imóvel não tem, ele tem um saldo muito grande positivo que você pode fazer o bloqueio à penhora. Então, pessoal, análise de matrículas, análise de escrituras, de procurações é algo bem detalhado, que assim a gente também passaria horas aqui falando sobre esse assunto. Faço atualização com todas essas novas informações do mapa de relacionamento, do inventário de ativos e do painel de gerencial, colocando essas novas geografias. Se eu encontrei novas pessoas que são importantes, eu faço o mesmo exercício que eu fiz lá atrás. E volto o caminho e começo de novo para essas novas pessoas que eu localizei. Vou lá, pesquiso o perfil, pesquiso mídia, pesquiso imóveis, bases gratuitas, faço pesquisas em diversas bases de dados, identifico o endereço, telefone, e-mail, coincidência com o meu devedor e assim sucessivamente. Vou fazer pesquisas cartoriais se for o caso, se eu vou encontrar documentações em nome dessas novas pessoas que eu localizei, nessas novas geografias. E pode ser que eu encontre o quê? Novas pessoas, novas geografias e assim sucessivamente. Vai chegar um momento que você esgotou. Você esgota esse universo. E aí sim você tem uma investigação que a gente pode dizer robusta e concluída. Que a gente entra numa fase de monitoramento. Né? Que aí o monitoramento ele é contínuo ao longo do teu processo judicial. Então, a partir disso, você já consegue construir um relatório final, produzindo inteligência, fazendo essas constatações que você identificou e organizando de todas essas evidências o que é o mignon, né? O que é o batom na cueca que você consegue demonstrar a estratégia de ocultação e blindagem patrimonial. Então, os casos que a gente apresentou no início aqui do workshop, pessoal, é o mignon. Muita coisa aconteceu, muita base de dados foi consultada, muita informação para chegar no suprassumo das evidências. Então, nesse momento aqui, a organização do conjunto probatório é o que eu vou trazer para o magistrado para a decisão, para a estratégia judicial que eu tenho, que eu consigo tese. Então, lembra que a gente falou ontem de fazer análise dessas estratégias? Beleza, encontrei evidências de várias questões. Mas isso, qual que é a probabilidade de eu conseguir recuperar alguma coisa se eu fizer essa tese e dela ser aceita? Tem um risco de sucumbência? Sim ou não? Vale a pena? Não, eu tenho muitas evidências fortíssimas, facilmente comprovável essa tese que eu quero ter nesse momento, que eu vou aplicar no meu processo. Então, gente, aí a tese de
extensão da responsabilidade, ação probatória autônoma, pauliana. Às vezes você encontra uma situação de natureza criminal que você, para pressionar o teu devedor, você também ajuiza uma nova ação, uma medida coercitiva, cautelar, liminares, enfim, situações das mais diversas possíveis também que a gente precisaria analisar aqui com muita calma cada uma delas. E, como falei, incluir isso tudo numa rotina de monitoramento. Pessoal, esse é o nosso método, essa nossa estratégia que a gente utiliza nas investigações patrimoniais. O Follow the Money é um curso, a gente disponibiliza um curso para vocês completo que vai ensinar a fazer tudo isso num nível de detalhe. A gente hoje está abrindo uma oportunidade muito grande para vocês. A gente reduziu bastante o valor do curso para poder oportunizar para mais pessoas nessa Black Friday de terem acesso a esse curso. Então hoje, se você entrar lá no site da Garnet, você consegue adquirir esse curso. Esse preço promocional ele vai ficar até dia 1 de dezembro, então até domingo. E os 12 primeiros alunos que se inscreverem no curso vão ganhar de maneira gratuita uma vaga no nosso grupo de estudos. E como é que vai funcionar esse grupo de estudos? Vão ser 24 pessoas. Vão ser 24 pessoas em encontros durante o ano. Então, são 2 encontros por mês em que nós vamos sentar todo mundo numa mesa, no caso, uma mesa virtual, e vamos fazer uma investigação ao vivo junto com vocês. Então, cada aluno pode trazer uma situação que está vivendo, no seu caso concreto, no seu dia a dia, no seu escritório, para a gente fazer uma investigação, todo mundo junto, e vocês conseguirem, na prática, aplicar isso. Então, cada turma tem 24 alunos, porque são 2 encontros mensais durante 12 meses. Então, cada encontro tem uma investigação que é feita, uma análise que é feita de cada aluno que participa desse grupo, tá? Então, é algo muito legal, porque às vezes fica muito abstrato para vocês. O curso dá um know-how gigantesco, mas às vezes a gente precisa aprender com outros casos concretos para você praticar ainda mais. Então, você ver os casos de outros colegas, de outros alunos, e você também ver o seu caso sendo investigado, é muito legal, é muito rico. Então, essas turmas são de 24 alunos, os 12 primeiros vão ganhar aí essa mentoria por 12 meses de maneira gratuita, em conjunto com essa promoção da Black Friday. As aulas vão começar em janeiro de 2025. Elas acontecem à noite, das 19 às 21h30, nas quartas-feiras, quinzenalmente a cada mês. Então, fora do horário comercial, para facilitar que as pessoas também consigam participar desse grupo de estudos, fora do horário comercial, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, preferencialmente às quartas-feiras. Então, a gente vai sentar todo mundo, vai pegar o nome, CPF dessas pessoas e vai proceder à investigação. Obviamente que vão ser 2 horas e meia em cada encontro, mas já dá um panorama bem robusto de que caminho percorrer e ajuda aí vocês, na prática, de fato, a proceder a uma investigação patrimonial completa. Quero saber se tem dúvidas. A gente tem bastante pergunta aqui hoje. Uma das perguntas diz: a LGPD dificulta a obtenção dos dados nas bases pesquisadas? A LGPD, pessoal, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a gente tem, inclusive, um podcast aqui no canal em que a gente fala sobre esse tema. O que acontece? Existem algumas situações que a gente enfrentou, principalmente com o cartório, de uma interpretação deturpada da Lei Geral de Proteção de Dados. Se a gente está falando de escritura pública, de matrícula de imóvel, se a gente está falando de base de dados públicas, Receita Federal, se a própria Receita disponibiliza aquele dado, se a própria Junta Comercial disponibiliza aquele dado, se é uma informação que precisa de publicidade, ela não está em desencontro com a LGPD. O que é público, o que a própria pessoa, inclusive, deixa público, não tem proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. O foco da Lei Geral de Proteção de Dados é proteger o vazamento de informações de maneira ilegal
né? De maneira que seja em desconformidade. Agora, se a própria... a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que publiciza um monte de informações de contratos públicos, de servidores e tudo mais. Tem uma lei que permite a publicização e a Lei Geral de Proteção de Dados, elas não estão em conflito, por exemplo. Elas andam em conjunto. Então, se existe fundamento legal, se existe base legal para a divulgação desses dados, não existe impedimento. Então, você pode, às vezes, encontrar um cartório ou outro que queira alegar algo que infrinja a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, na prática, isso não tem ocorrido com grandes proporções, porque uma coisa não anula a outra. Outra pergunta aqui. Qual a situação mais impactante que você já identificou por meio da análise de redes sociais? Gente, eu já tive uma situação muito impactante no âmbito pessoal mesmo, que foi a vinculação do devedor com prostituição. Então, ele era uma pessoa que atuava aí muito potencialmente, então não posso afirmar isso, mas com tráfico de mulheres, enfim, ele fomentava isso. Então, a gente conseguiu fazer algumas análises, chegou a um núcleo ali de empresas de natureza bem complicada, assim. Então, já tive situações como essa durante a carreira que foram bem impactantes, assim, que a gente não espera, né? A gente espera encontrar isso mais vinculado ao processo penal, e aí, no cível, você vê um devedor que também tem umas atividades de natureza questionáveis, no mínimo, foi impactante. Sinto dificuldade para obter provas de confusão patrimonial entre empresa e sócios. Meu devedor é uma pessoa física e sei que paga tudo pela empresa. Como as bases de busca podem me ajudar? Se ele paga tudo pela empresa, o que você precisa fazer? Você precisa identificar algum tipo de situação que você viu que ele usufruiu de algo e que ele pagou por algo. Então, por exemplo, você viu que o seu devedor está viajou, postou lá um stories viajando de avião, certo? Naquele dia. Você pede para oficiar aquela companhia aérea que ele divulgou ali e pergunta, olha, esse passageiro pagou de que forma? Ah, ele pagou com um cartão do CNPJ tal, vinculado ao CNPJ tal. Então, você vê quais são os consumos de coisas que ele tem e questionar as empresas fornecedoras de que forma ele paga por essas questões, por essas coisas que você vê que ele adquire. Isso é uma estratégia. Você identificar uma capacidade financeira muito incompatível com o que ele tem de movimentação em extrato bancário, quando você pedir o Sisbajude, também você vai conseguir demonstrar que muito provavelmente ele está movimentando em outras contas correntes. Então, como é que uma pessoa sobrevive se ela não tem movimentação bancária? Uma coisa é uma pessoa não ter dinheiro na conta. Outra coisa é a pessoa não ter movimentação, que são coisas distintas. Imagina você não ter conta nenhuma hoje, na atual circunstância, a gente não ter conta nenhuma, não ter cartão de crédito, não ter nada. Então, identificar também procurações que ele tem de outras contas correntes. Então, lá no Bacen CCS, você consegue identificar não só as contas correntes de titularidade dele, mas que ele possui procuração bancária ali para movimentar. Então, por essa forma, você também consegue identificar eventualmente alguma outra empresa, não só a empresa dele, que ele também pode movimentar contas. Uma situação que a gente já identificou no escritório. Na ação de divórcio de um devedor, teve um embargo de um terceiro falando, olha, eu adquiri um veículo do casal, na época estava casado, só que eles não transferiram, a gente não fez a transferência para o meu nome. E aí eu paguei o veículo e juntou o comprovante de pagamento do veículo. O comprovante de pagamento tinha sido feito do veículo na conta do filho menor de idade. Então, veja, pesquisa processual. Então, você tem que analisar a situação, o perfil do teu devedor, pesquisar em processo, pedir para oficiar empresas que eventualmente ele consuma coisas. Vi que ele faz parte de um clube que ele tem que fazer pagamento mensal. Manda oficial, essa pessoa aqui, como é que realiza o pagamento da mensalidade do clube? É uma forma. Então, você tem que analisar com esse olhar de identificar onde ele tem consumo para você poder ver que forma, oficiar essas empresas e que forma que ele faz o pagamento dessas atividades do dia a dia.
A gente tem aqui algumas dúvidas em relação a filhos de devedores, né? O pessoal mandou aqui. E se o devedor, ele passa os bens para o nome dos filhos? Ou se é comum que isso aconteça, se a professora, a doutora, já se deparou com situações assim? Demais. Filhos, primos, mãe, o que você imaginar, a gente já teve oportunidade de identificar. É muito comum. Muito comum ser feita doação, inclusive, para filhos com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade. Você vai encontrar isso, vai ter que... Por isso que é importante você mapear essas pessoas relacionadas a esses filhos, encontrar o CPF deles e você fazer pesquisas de imóveis também nesses filhos para identificar. Poxa, é uma adolescente de 15 anos com um patrimônio de X mil reais. Quando que aconteceu essa transferência? Quando que foi adquirido esses imóveis em nome dos filhos? Foi em ato de fraude? Ele já tinha contratado comigo? Foi em ato, né, foi depois da execução? Foi depois que ele começou, né, ter uma dilapidação patrimonial, vários outros credores irem atrás dos bens dele, então ele vendeu imóveis. O que a gente encontra? O devedor vende imóveis para terceiro de boa-fé, pega esse dinheiro e compra imóveis em nome dos filhos. Isso é muito comum. Então, você, quando vai analisar a matrícula em nome do teu devedor, ele transferiu para o terceiro de boa-fé, e o terceiro ele não responde pelos efeitos de evicção. Então, você não consegue atingir aquele patrimônio. Mas aí ele pega o dinheiro e compra em nome de pessoas interpostas, que podem ser os filhos ou até laranjas, que ele possui procuração para movimentar imóveis, ou que ele possui algum poder sobre aquelas pessoas que nem procuração precisa. No caso dos filhos, é essa situação. Aqui em relação a bens que não são imóveis, em relação a joias, se uma pessoa se apropriou de joias da mãe depois da morte desta e se recusa a fazer a partilha, é possível fazer uma busca e apreensão? Com certeza. Você tem que saber onde está, né, a possibilidade dessas joias, mas isso você vai ter que fazer por meio de inventário dessa mãe falecida, né? Então, se no próprio inventário ela está recusando, você vai ter que ter atos ali, diligências que façam ir até o local que está essa joia. Não sei se eventualmente essa joia também eventualmente está em algum penhor. Então, oficiar essas... Hoje não é tão comum, mas antigamente você colocava joias em penhor. Muitas vezes a pessoa não quer dividir porque ela colocou em penhor aquelas joias e para tirar ela tem que pagar alguma coisa. Então, isso é comum de acontecer também. Então, tem que identificar a situação, caso concreto, mas é possível sim. Acho que demos, né, pessoal? Respondemos bastante perguntas. Então, a gente fica aqui disponível para esclarecer quaisquer dúvidas. Vale muito a pena entrar no curso, no grupo de estudos, pessoal. É uma oportunidade única. É um curso bem completo, vocês vão gostar muito. A gente vai passar por várias coletas de dados, análise, produção de inteligência, estudar todas as estratégias jurídicas mais aplicáveis a cada situação que você encontra nas investigações. E participar desse grupo de estudos, imagine pegar um caso concreto e você esmiuçar ao vivo, é uma oportunidade muito bacana para você exercitar com outros colegas e você mesmo, no teu caso concreto, te ajudar, um caso específico aí do teu escritório, que você quer, tem um potencial aí grande de percentual de êxito. Poxa vida, eu quero muito fazer que esse processo aconteça, meu cliente vai ficar muito feliz, eu vou ficar muito feliz também. Então, no grupo de estudos é uma oportunidade para você conseguir isso. Uma coisa importante, no grupo de estudos, como são 24 pessoas e 12 meses, a gente vai fazer por sorteio. Então, vai ter um sorteio de quem serão os primeiros alunos e vai ter uma sequência para isso. Então, pessoal, também tem um pouquinho de sorte aí. Se você quiser ter uma pressa em relação à análise do seu caso, a gente vai fazer por meio de sorteio por uma questão aí de conformidade, integridade aí desse processo para dar uma oportunidade igual para todos, um critério igual para todos, tá bom? Pessoal, muito boa noite. Então, confiram lá o conteúdo programático do curso, aproveitem, essa oportunidade é bem bacana. Um forte abraço, agradeço a presença de todos e até a próxima!